Brasil. Hoje iniciamos a nossa programação oficial na TV O Guardião, que será doravante vista no nosso portal O Guardião. Vídeos, entrevistas, reportagens, pesquisas, enfim, tudo aquilo que interessa ao brasileiro, tudo aquilo que interessa ao povo nordestino, tudo aquilo que interessa ao povo piauiense. Você que é empresário, que deseja demonstrar ou mostrar o seu produto, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 869-9912-8945 e faça já o seu contrato. E vamos às matérias de hoje. Olá, esse é o jornalista e advogado Chagas Silva, que está nessa parceria comigo, Carlos Nascimento, para lhe trazer o melhor noticiário da política brasileira e piauiense. E como pautas hoje nós teremos a polarização dos candidatos, pesquisas eleitorais, vale a pena acreditar? Haverá segundo turno? Lula ou Bolsonaro? Meu caro Carlos Nascimento, nós estamos diante de uma situação interessante a ser observada. As pesquisas eleitorais, elas têm de certa forma influenciado o eleitor na tomada da decisão do seu voto. E o que nós temos visto ultimamente, Carlos, é que alguns institutos têm apresentado pesquisas dando um determinado candidato na frente com larga vantagem, e outros institutos têm feito as pesquisas também dando o outro candidato oposicionista àquele também na frente. E tem havido uma confusão tremenda na cabeça do eleitor. O que você tem a dizer sobre essa polarização das pesquisas eleitorais? Bom, doutor Chagas Silva, o que eu tenho como análise para o que está acontecendo com respeito aos institutos de pesquisa é que há uma frouxidão na legislação quanto a esses institutos. Há uma peneira muito larga que está deixando que os institutos sejam criados nas esquinas. Os institutos são criados, às vezes, por grupos políticos a fim de beneficiar os seus candidatos. Então, para mim, hoje, há a necessidade de uma mudança nessa legislação para que haja um melhor monitoramento de quem está fazendo essas pesquisas, para que a coisa volte a funcionar de forma séria. Meu caro Carlos, a gente tem ouvido e visto pela imprensa, não somente a imprensa nacional, mas também a imprensa local, que nos últimos dias essa guerra tem sido acirrada. Ora, o candidato Silvio Mendes dispara e está a poucos pontos, segundo os institutos, de ganhar a eleição no primeiro turno. Mas de repente aparece outro instituto que aparece com o candidato Rafael Fonteles já com o dobro de votos do candidato Silvio Mendes, também com a projeção de ganhar no primeiro turno. Como se explicar esta tremenda confusão com os institutos de pesquisa? Como foi falado aqui agora há pouco, doutor Chagas Silva, a respeito disso, a legislação ela está muito frouxa quanto a esse instituto de pesquisa. Há histórias aí, rumores, de que institutos foram criados há poucos dias e que muitos deles são ligados aos candidatos que estão aí despontando nessas pesquisas. Então nós podemos dizer que alguns institutos são fabricados exatamente por grupos políticos que pretendem alcançar êxitos com essas pesquisas, digamos assim, forjadas, para que surtam efeitos na mudança, no direcionamento, no posicionamento do eleitor. Exatamente, foi feito isso, essa coisa de criar institutos de pesquisas de última hora, exatamente para tentar influenciar na intenção do voto do eleitor. Meu caro Carlos, eu queria lhe questionar, na sua opinião, você entende que hoje, no cenário nacional, no cenário estadual, nós lá veremos de ter segundo turno? Doutor Chagas,
meio que improvável que haja um segundo turno no cenário nacional, até depois mesmo de observar o que aconteceu nos movimentos que marcaram aí o dia 7 de setembro. Nós podemos ver ali um presidente da República que conseguiu lotar um espaço que talvez qualquer outro candidato que tentasse não conseguisse colocar um terço daquela população ou daquela multidão que estava ali. Então, eu acredito que não há possibilidade para um segundo turno, até mesmo porque a aceitação dos outros candidatos nas ruas, como a gente vê nas enquetes online, é bem menor do que a do atual presidente, até pela forma que ele vem trabalhando dentro desse governo em pouco tempo. Mas, meu amigo Carlos, você não entende, assim, de que o outro candidato oposicionista ao governo federal, no caso do candidato Lula, ele tem um eleitorado que tem as suas reservas de hoje ir às ruas, de hoje defender aquela bandeira do PT, de hoje defender aquele programa, aquele projeto do PT. Há quem diga que o PT não tem mais bandeira vermelha, há quem diga que o PT hoje abraçou também as cores da bandeira brasileira, e isso a gente tem observado no discurso do próprio presidente Lula, que a bandeira brasileira deve ser abraçada por todos. Me parece que essa estratégia da bandeira, das cores da bandeira brasileira, está se expandindo aos demais candidatos, no sentido de que a polarização das cores da bandeira brasileira não seja tendenciada apenas para um lado, apenas para um candidato. Aí a minha pergunta vem da seguinte forma: você acredita que há, de fato, as mesmas condições do eleitorado do candidato Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, as mesmas condições que as condições dos eleitores do presidente, do ex-presidente Lula? Mas nós temos que entender uma coisa, que os tempos mudaram. O ex-presidente Lula, ele comandou o Brasil, e o Brasil era Lula. O Brasil clamava o nome de Lula por conta de um Bolsa Família, por conta de algumas coisas como Minha Casa Minha Vida, que, segundo ele, foi ele que trouxe, mas que isso já vem de muito antes do governo petista assumir o Brasil. Então, a gente tem um diferencial entre o candidato Lula e do atual presidente Bolsonaro. A gente tem que entender uma coisa, que esta aceitação do ex-presidente Lula caiu a partir do momento que ele saiu da presidência e passou a ser um presidiário, e passou a ser um condenado da justiça. Aquilo trouxe a aceitação dele a uma queda brusca. Sem falar que dentro de pouco tempo muita coisa foi feita no atual governo para que alavancasse o nome do atual presidente. Nós podemos ver aí vários ministros e várias pessoas que estavam à frente da direção de estatais aqui no Brasil, que estavam presos no governo Lula. Por exemplo, nós temos o próprio presidente Lula que esteve preso, nós temos a própria Dilma Rousseff que foi então impeachmentada, nós temos então aí deputado federal e ex-chefe da Casa Civil, o José Disseu, que esteve preso. Nós tivemos aí o João Paulo Cunha, ex-deputado federal do PT, que esteve preso. Nós temos aí o Antônio Palocci, o ex-ministro, chefe da Casa Civil, e também podemos dizer que homem de confiança do ex-presidente Lula, que até hoje está preso. O presidente Lula é uma coisa que ficou na história, que virou passado. Meu querido Carlos, eu gostaria agora de saber a sua opinião em relação a essa polarização, a essa conjectura que está tendo atualmente no cenário nacional de que haverá ou não haverá segundo turno. Alguns institutos têm trazido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disparado, já com 48 pontos, até mesmo chegando a 52, 54% do eleitorado, garantindo que não haverá mais segundo turno. Porém, outros institutos, como por exemplo o Instituto Paraná,
outros institutos têm demonstrado um crescimento acelerado do presidente Bolsonaro, crescendo e desenhando em todos os sentidos o cenário do segundo turno. E eu lhe pergunto, o crescimento da oposição do país, o crescimento dos demais candidatos, digamos, o crescimento da terceira via ou das terceiras vias, como por exemplo, nós observamos que no início, bem atrás da campanha eleitoral, o candidato Ciro Gomes tinha aí na faixa de 6%, em alguns casos da margem de erro para mais ou para menos, chegava até 2 pontos, 3 pontos percentuais, a Simone Tebet tinha 1 ponto, e os demais candidatos às vezes nem pontuavam. Hoje nós temos um cenário diferente, nós tivemos um crescimento bem vantajoso das terceira via. Hoje os candidatos, Ciro Gomes já está chegando aí a casa do 10% a 12% para margem de erro para mais ou para menos. A Simone Tebet saiu lá de 1%, hoje já tem situações que ela está já com 4, 5, 6% do eleitorado, vem crescendo, não é? O outro candidato, Felipe Dávila, que representa o Novo, também vem crescendo, a Soraya também vem crescendo, e aí eu gostaria de saber de você o seguinte: você acredita que o crescimento da terceira via, ou das pessoas que fazem as terceiras vias, esse crescimento está tirando voto de quem? De Lula ou de Bolsonaro? Eu entendo, doutor Chagas, que com respeito ao crescimento das terceiras vias que estão na disputa majoritária para presidente da República, ela tem vindo de certa forma de ambas as partes, e também posso dizer que está vindo dos indecisos, daqueles que não opinavam, porque depois, olha bem, o poder da mídia, depois dos debates é que isso veio a acontecer. As pessoas não conheciam eles, e muitos que não tinham candidato agora têm uma opção a mais. Então eles tiveram um leve crescimento. E claro, depois de discussões e farpas trocadas pelo atual presidente e o ex-presidente Lula, isso fez com que certas pessoas indecisas tomassem um outro rumo que não fosse nenhum dos dois. Meu querido Carlos, eu estive observando nos últimos programas eleitorais que o presidente Lula, ele incorporou ao seu programa de governo alguns outros pontos importantes que estão definidos nos programas dos demais candidatos. Eu não sei se você chegou a observar isso, mas, por exemplo, hoje a questão do Auxílio Brasil, da permanência do Auxílio Brasil definido pelo presidente Bolsonaro de R$ 600 a partir do próximo ano, com continuidade, já está assegurado no governo do presidente Lula, e se ele já tem falado que vai manter, inclusive está dizendo que vai aumentar mais R$ 150 por cada filho dentro desse programa. Então eu acredito que já começam os candidatos a copiarem o que está no programa dos demais. Você veja também a questão do Ciro, quando ele fala de limpar o nome do brasileiro, de dar oportunidade de financiamento a baixo custo, baixos juros, para a retirada do nome ou para conseguir contornar a inadimplência no Brasil no SPC e Serasa ou nos órgãos de proteção. E isso já está dentro do programa do PT. O Lula já está falando isso na televisão, já incorporou. Você acha que isso vai ser uma estratégia para que quando chegar a hora do segundo turno, ele já possa, digamos assim, poder contar com o apoio daqueles que lançaram aqueles projetos, já que esses projetos já estão sendo incorporados desde o primeiro turno? Eu acredito, doutor Chagas, que esses projetos que eles estão incorporando, que vêm dos demais candidatos, do plano de governo de outros candidatos e até do atual presidente, eu acho que isso se deve à situação de estagnação do percentual de votos nas pesquisas eleitorais, elas feitas com seriedade. Muitos estão estagnados e não cresceram, não diminuíram, mas também não cresceram. Então, a gente sabe que para você se mover, você precisa de coisa nova. E para que, muitas das vezes, agregasse algo novo, foi necessário trazer algo que eles viram que estava sendo aceito
lá no plano de governo do outro candidato, para incorporar no seu, para que esse crescimento também viesse a acontecer com eles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os últimos acontecimentos, ou os acontecimentos mais badalados que nós tivemos nas últimas 24 horas, foram exatamente a questão das manifestações populares do dia 7 de setembro. Nós tivemos um grande movimento na esplanada dos ministérios em Brasília, nós tivemos um outro movimento em um segundo momento, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, pelo aniversário do bicentenário da independência do Brasil. E aí, alguns candidatos têm dito que não se pode conjugar os movimentos democráticos brasileiros com movimentos políticos. E houve manifestação do Ministério Público, houve manifestação de vários candidatos. E o que você pensa disso? Você entende que aquela massa que foi ao encontro ali na esplanada dos ministérios para ver o desfile de 7 de setembro e assistir o presidente da República falando, discursando, aquela mesma massa que foi também a Copacabana no Rio de Janeiro, é resultado da festa cívica ou é resultado da festa democrática eleitoral? Primeiro, doutor Chagas, a respeito desses movimentos, se alguém diz que não se pode misturar um movimento democrático com política, não entende da Constituição, pois a democracia em si, ela é política. Segundo, os movimentos, eu acredito, e o Brasil também acredita, que eles não foram movimentos folclóricos ou apenas comemorativos, mas foram movimentos puramente políticos. Foram movimentos de expressão daquilo que eles acreditam. Ou seja, o povo foi para a rua expressar o seu sentimento político. Tanto que reuniram-se e aglomeraram-se em torno dos seus candidatos. Eles não fizeram uma parada em torno de um movimento folclórico da proclamação da nossa independência. Eles fizeram um movimento puro e político. O que nós temos visto, meu caro Carlos, é que nas últimas pesquisas eleitorais, embora essa discrepância tenha acontecido, de que ora candidato A está na frente, ora candidato B está atrás e vice-versa, mas o que nós temos observado é que há um crescimento notório, do candidato a presidente Bolsonaro, à reeleição, há um crescimento dele em todas as pesquisas que têm se configurado. Ele tem crescido e alguns outros candidatos têm caído. Mas as terceiras vias, os chamados candidatos menores, esses têm subido nas pesquisas. E isso pode levar de fato ao segundo turno? Eu acredito, doutor Chagas, que esses pequenos candidatos, eles têm crescido por conta da mídia. A mídia hoje, ela faz grande diferença em uma corrida eleitoral. E muitos candidatos, outrora não conhecidos pelo Brasil afora, foram vistos ali no debate. E ali começou um crescimento do nome deles. Então, eles começaram a crescer no pós-debate, porque eles trouxeram aí os seus planos de governo, as suas propostas para os eleitores, enquanto o atual presidente e o ex-presidente trocavam farpas. Eles se focaram naquilo que eles pretendem fazer caso sejam eleitos. Então esse crescimento se deu a isso. Agora, notoriamente isso não poderá causar um segundo turno, porque o crescimento deles é lento e pequeno. Mas a gente pode observar a situação dos dois candidatos maiores, que são o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, é que há uma polarização entre eles nessa eleição, e nessa polarização, no dia 7 de setembro, agora nos movimentos, nós podemos ver uma grande diferença. O ex-presidente Lula não fez a sua manifestação, o seu movimento. Já o presidente Bolsonaro lotou o espaço onde estava de uma forma a se pensar: será que mais alguém seria capaz de colocar metade do que foi colocado ali? E vale dizer, meu caro Carlos, que esses movimentos bolsonaristas ocorreram não somente no estado do Rio de Janeiro e em Brasília, mas houve manifestações em todo o Brasil.
Inclusive aqui na capital Teresina, nós tivemos carreatas, nós tivemos grandes movimentos aqui em prol da candidatura do presidente Bolsonaro. Mas eu queria falar com você agora, mudando aqui um pouco o termo da nossa discussão, para levarmos para a questão estadual. Você acha que no Piauí está consolidado? Silvio Mendes é o governador? Eu acredito que no estado do Piauí já está praticamente definido. Nós temos menos de um mês de corrida eleitoral e a gente tem aí o candidato Silvio Mendes recebendo todos os dias várias adesões que estão vindo aí do candidato do governo, que é o Rafael Fonteles. E nós podemos observar que o candidato Rafael Fonteles, de certa forma, ele tem sido pouco visto com seus correligionários nas suas corridas eleitorais. E de forma bem diferente, Dr. Silvio Mendes sempre vai acompanhado da sua equipe e dos seus correligionários políticos. E a gente pode observar que todos os dias é noticiado novas adesões. Então eu acredito que no Piauí nós temos praticamente uma consolidação de como vai acabar. Meu caro Carlos, a gente tem observado nos últimos anos que o senador Wellington Dias, ele tem demonstrado ser mestre em articulação política. Mestre em articulação política porque durante os 4 mandatos que ele esteve à frente do governo do estado, todas as 4 eleições ele ganhou no primeiro turno. E ele ganhou a eleição em primeiro turno da oposição, da situação. Ele ganhou em todos os níveis que ele disputou, ele ganhou a eleição de forma muito tranquila. E nós podemos dizer até que ele é um professor, ele é um expert em articulação política. Haja vista que durante todo o seu governo, durante os 20 anos ou os 16 anos que ele participou como governador do Piauí, ele sempre teve a maioria esmagadora da Assembleia Legislativa. Aí eu te pergunto agora, você não acha que essa articulação do Wellington Dias, ela já se deu em nível de estado do Piauí em tempos atrás, que isso já está consolidado, que esses acordos já estão fechados, que de fato nós vamos talvez passar por uma nova surpresa, porque nós tivemos casos no passado em que candidatos estavam à frente e depois perderam a eleição. Você acha que essa eleição agora é uma eleição que vai ter um histórico diferente? Doutor Chagas Silva, voltando aqui para essa eleição de Senado no estado do Piauí, nesse cenário a gente pode entender uma coisa, que são 20 anos de governo do PT, o Wellington Dias sendo governador ou comandando o grupo que estava no poder. Então digo, sem medo nem de dizer que sim, essas alianças já estavam consolidadas tempos antes deste lançamento de candidatura. Já haviam sido consolidadas as negociações, as conversas e os apoios. Agora, quanto a esta situação desta eleição, de como ela vai se dar, de como vai terminar, isso é algo muito discutível, até porque nós temos aí o João Rodrigues dentro desta disputa que não era tão conhecido no estado do Piauí. E para mim tem sido, no meu ver, ou na minha analogia, tem sido um caminhão-tanque, porque ele se espalhou e ele teve um crescimento muito grande a ponto de entrar na disputa e polarizar a briga para o Senado. Então, eu acredito que no momento não há ainda uma possibilidade de dizer quem ganha para o Senado, já que alguém que não era conhecido no estado chegou até onde está e alguém que era conhecido no estado todo não conseguiu ainda uma vantajosa maioria a ponto de dizer estou eleito. E aí o que nós observamos? Nós observamos que há uma certa disputa, né, acirradíssima entre as competências e experiências de cada candidato ao cargo majoritário. Rafael Fonteles, filho de político, professor, estudante de matemática, teve um bom desempenho, ganhou a Olimpíada Nacional de Matemática, foi um secretário de Fazenda, um bom secretário de Fazenda, é um jovem novo, é um jovem
conhecedor da administração pública piauiense. Por outro lado, nós temos o médico Silvio Mendes, doutor Silvio Mendes, que deixou a Prefeitura de Teresina com 83% de aprovação, que construiu hospitais, construiu maternidades, construiu vias, construiu avenidas, construiu pontes. A ponte Estaiada, por exemplo, foi construída na gestão de Silvio Mendes. Nós temos várias maternidades construídas por Silvio Mendes. Nós temos um modelo da educação implantada no governo Silvio Mendes, que tirou a melhor nota do desempenho no Brasil. A escola do Piauí, a escola pública, a escola municipal, teve o melhor desempenho na gestão do Silvio Mendes, na prefeitura, durante a gestão do PSDB. Então foram inúmeras as realizações do governo Silvio Mendes, como também inúmeras realizações do governo Wellington Dias. Mas você acha que agora chegou, de fato, a vez de Silvio Mendes, tendo em vista que ele foi candidato? Qual é a vantagem que o Silvio Mendes, ao meu ver, tem do candidato Rafael? É que na outra eleição, Silvio Mendes foi candidato a governador e ele percorreu todo o estado do Piauí, todos os municípios do Piauí, ali coeso com os outros demais candidatos, teve uma boa desenvoltura e foi candidato, tornou-se conhecido. E hoje ele volta mais experiente, com um apoio muito maior do que o apoio que ele tinha no passado. E aí eu te pergunto, você acha que agora essa é a vez do Silvio Mendes? Eu acredito, doutor Chagas Silva, que Silvio Mendes vai terminar essa eleição de forma satisfatória, sendo eleito, porque além dele já ter percorrido o estado por coisa que Rafael Fonteles ainda não havia feito, ou seja, já é bem mais conhecido, a gente tem essa questão da meritocracia. Se a gente for colocar em pauta aqui no papel o que cada um fez pelo estado do Piauí, a gente vai entender que o que o doutor Silvio Mendes fez é um currículo muito mais extenso, porque foi aqui na capital. Nós temos um HUT feito por ele. Nós tivemos na época do governo Silvio Mendes aqui na capital Teresina 40 UBS que foram construídas. Nós tivemos aí as várias maternidades, como você citou. Nós tivemos a Ponte Estaiada e também o shopping da cidade, shopping dos camelôs conhecido, que também foi feito por ele na época do seu governo aqui. E se você parar para listar o que Rafael Fonteles trouxe de reconhecimento dentro de Teresina ou do Piauí, de construções ou de obras que vieram alavancar, de certa forma, o desenvolvimento na área da saúde ou de qualquer outra área dentro do estado do Piauí, nós não vamos encontrar muita coisa. Então, de certa forma, trazendo para a meritocracia, doutor Silvio Mendes larga na frente. E sem falar que nós temos sim dois mestres políticos em ambos os lados. Nós temos um articulador político chamado Wellington Dias do lado de lá, que é candidato ao Senado. Mas do outro lado, onde está o doutor Silvio Mendes, nós temos aí Ciro Nogueira, um dos maiores articuladores do atual presidente da República, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Então, é uma briga de gente grande. A gente entende até que dá para se entender porque essa briga foi polarizada entre eles dois. Exatamente porque os dois maiores articuladores políticos estão de ambos os lados. Estão cada um militando de um lado e os dois maiores é que prevalecem. Então, o que se dá a polarização aqui no Piauí entre esses. E nós tivemos também essa semana a notícia de que houve a adesão do ex-senador João Vicente Claudino ao grupo político do doutor Silvio Mendes. Mas a gente também não pode fugir de que o senador Wellington Dias é um estrategista. Ele é um estrategista porque ao longo dos anos, isso a gente sabe, ele sempre surpreendeu. E aí a gente fica a perguntar se ele, na sua articulação política, e se também, outra coisa que precisamos observar, o estado do Piauí, historicamente, foi o primeiro e é o primeiro estado brasileiro
que sempre deu o maior percentual de votação presidencial ao candidato do PT. Isso aconteceu nas eleições em que Lula disputou, isso aconteceu na eleição que Dilma disputou, as duas eleições que Haddad disputou. Então, todas essas eleições houve um massacre, vamos dizer assim, houve um inchaço, houve uma votação expressiva dos candidatos a presidente da República no Piauí. Te pergunto, você acha que agora chegou a vez de fazer a diferença? Você acha que não vai haver aquele votozinho casado, Lula, Rafael? Porque Lula está dizendo que Rafael é o menino dele, é o menino do povo. Você acha que agora vai acontecer isso? Ou seja, vai haver o voto casado? Porque se houver voto casado e a maioria do estado do Piauí for Lula, não há um grande perigo do voto casado trazer a derrota de Silvio Mendes? Ou você acha que dessa vez o povo decidiu, vai ser Silvio Mendes governador, e mesmo que o Lula tenha a maioria para presidente da República, na hora do governo o povo vai votar em Silvio Mendes? Doutor Chagas, a gente tem que parar para refletir que essa eleição ela tem uma configuração diferente de todas as outras que nós tivemos no estado do Piauí. Nós temos hoje uma eleição onde nós temos que entender que ninguém sabe que presidente ou que candidato a presidente terá maior votação. Por quê? Porque o Nordeste era Lula. Mas antes veio uma transposição do Rio agora para cá, que transformou a figura de Bolsonaro na figura querida pelos nordestinos que foram alcançados por aquela água. Hoje nós temos no estado do Piauí movimentos bolsonaristas nunca vistos antes. Eu posso até dizer para você e para o internauta que o Piauí deu apenas 25% da votação para o Bolsonaro. O resto foi do candidato na época do Haddad. PT, que era o Haddad. Então, o que acontece? Hoje nós não podemos mais pensar que isso vai acontecer, porque nós vemos uma onda bolsonarista se espalhando pelo Brasil afora, inclusive aqui no Nordeste. A gente vê hoje, aqui no Nordeste, pessoas fazendo adesivos por conta própria, manifestando-se e fazendo seus movimentos organizados por conta própria, quando nunca se houve antes um político para que os eleitores se manifestassem por conta própria, fazendo seu próprio movimento, sem participação desse político. Então, há hoje uma situação bem controversa para dizer quem vai ter mais votos no estado do Piauí, dos candidatos à presidência. Para finalizar aqui, meu caro Carlos, nosso tempo já está avançado. Para finalizar, nós vamos falar de uma questão aqui muito interessante. Cada candidato a governador apresentou um vice. Um vice que tem notório saber, vices que são comprometidos, vices de boa reputação. De um lado, nós temos a esposa, a ex-esposa do senador Ciro Nogueira, né, a Iracema Portela, foi deputada federal, competente, trabalhadora, mulher que tem ajudado no desenvolvimento da nossa capital com projetos, com emendas, tem feito um bom trabalho na Câmara Federal e foi lançada vice-governadora do Dr. Silvio Mendes. Por outro lado, nós temos um vice que também foi lançado dentro das regras da competência. Nós temos o deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia por vários anos aí, e eu tenho dito que o Temístocles, ele tem sido um prefeito na cidade de Teresina. Temístocles já era para ter sido honrado com a prefeitura de Teresina, porque ele foi um prefeito de fato para Teresina. Se você for ver hoje, ele construiu o complexo da TV Assembleia, trouxe para o Piauí a TV Assembleia, trouxe para o Piauí a FM Assembleia, ele trouxe para o Piauí a TV digital da Assembleia, a Rádio Assembleia, ele trouxe para o Piauí a Fundação Fundalege, do ex-deputado Humberto da Silveira.
ele trouxe para o Piauí a reforma da Assembleia Legislativa, inclusive com a construção do anexo da Assembleia. A modernização da Assembleia toda foi feita no governo do deputado Temístocles Filho. Então ele investiu, inclusive, meu caro Carlos, com a Escola do Legislativo, que formou milhares de pessoas, que deu oportunidade a muitos professores, a muitos estudantes a se qualificarem com cursos, com pós-graduação, e fez o anfiteatro da Assembleia Legislativa. Então, se a gente for ver o currículo do deputado Temístocles, ele trouxe muito desenvolvimento, não somente a Teresina, mas também a cidade de Esperantina, com a construção da ponte que ali tem, com emendas levadas por ele, por seus filhos, por seu filho que é deputado federal e por vários amigos dentro do governo, inclusive o governador Hélio Dias. Então eu quero lhe dizer, nós estamos bem de vices nas duas chapas. De certa forma, doutor Chagas, a gente pode-se dizer que nós estamos bem de vice nas duas chapas. Nós temos aí a expressividade e relevância do deputado Temístocles Filho como vice-governador que foi lançado pelo PT. Nós temos aí Iracema, que tem toda essa experiência de ter sido deputado federal, esposa do atual ministro-chefe da Casa Civil, e que tem toda uma história política. Agora, a diferença se deu entre os majoritários, porque nós temos aí Dr. Silvio Mendes com toda uma história que foi construída dentro de Teresina e toda experiência, contra um candidato que ainda não tem uma história política e nem tem tanto conhecimento no estado do Piauí. Então, eu acho que isso é o que está se dando ao grande crescimento do candidato Dr. Silvio Mendes. Mas de vice, as duas chapas estão bem servidas. Então, meu caro Carlos, estamos finalizando hoje a nossa primeira participação na TV Guardião. Então amanhã nós estaremos de volta. Muito obrigado, boa noite a você, boa noite aos nossos internautas que nos assistiram e que Deus abençoe a todos. Boa noite, doutor Chagas, boa noite, internautas, e amanhã estaremos aqui no nosso Resenha Política mais uma vez com vocês na TV Guardiões, trazendo o melhor da política brasileira e piauiense. Boa noite.